Olá, seja muito bem-vinda a este canal. E eu sei que você tem muita dificuldade em organizar a rotina do estudo do seu filho com TDAH. E hoje eu vou te contar uma rotina de estudo infalível para te ajudar aí na sua casa. Eu sou Daiana Andrade, eu sou mãe de uma moça com TDAH e dislexia e eu sou também especialista em TDAH e transtornos de aprendizagem. Eu sei o que é o caos na hora de montar uma rotina. A gente faz uma rotina, funciona 2, 3 dias, daqui a pouco até a gente mesmo esquece a rotina que foi montada. Ele começa, normalmente você monta com seu filho, isso quando ele aceita montar a rotina com você, ou então ele começa empolgado, de repente ele para no meio do caminho e você não sabe mais o que fazer. Você já comprou quadros, você já usa post-it, mas nada funciona. Eu sei bem o que é isso, eu já vivenciei também isso, eu sei o que é começar um dever de casa e de repente a criança levantar o tempo inteiro para poder pedir para ir no banheiro, quando não é isso, é para beber água, ou então aparece uma fome no meio do nada. Então assim, eu sei bem o que é isso e eu sei o quanto que frustrada a gente fica, chateada, cansada depois de um dia inteiro de trabalho, você quer só relaxar e dormir, mas você tem uma tonelada de dever de casa, porque as crianças com TDAH, elas demoram um pouco mais a fazer suas tarefas, e você está cada vez mais exausta, né? Então, eu já vivenciei tudo isso, eu sei que é algo que é desafiador para nós que somos mães de TDAH. O laudo, quando veio para mim, ele me trouxe estratégias, né? E eu entendi que a rotina para a pessoa com TDAH é algo essencial. Não existe uma pessoa com TDAH que se torne produtiva sem uma rotina. A rotina traz paz. A rotina, principalmente quando você tem quando você convive com pessoas mais velhas, adultos com TDAH, você percebe que aquele adulto que tem uma rotina minimamente estabelecida é um adulto que ele tem menos, inclusive, ansiedade. Porque normalmente a gente percebe que ansiedade e TDAH é um combo que normalmente é bem próximo, tá? E a gente percebe também essa ansiedade nas crianças. Crianças que ficam frustradas de tentar começar a fazer alguma coisa e simplesmente esquecer, sabe? Ou então procrastinar, ou então não dar conta. E o TDAH, ele faz muito isso, porque o cérebro do TDAH, ele tem uma falha nas funções executivas, que são a parte do cérebro responsável pelo planejamento, pela organização. Então, assim, é uma pessoa que realmente vai ter mais dificuldade de criar uma rotina. Então, por isso que você precisa sentar ao lado do seu filho para criar essa rotina. E lembrar que rotina não é prisão. Muito pelo contrário, rotina é liberdade. Só que essa rotina ela precisa ser montada de uma forma estratégica, porque senão o seu filho não vai fazer essa adesão. Vai virar imposição e aquilo não vai ser utilizado, não vai ser feito, então ele vai começar a fazer e vai parar. Então, a primeira coisa para você começar a montar a rotina de estudo com seu filho é estar junto com ele. Então, você vai chamar o seu filho para montar com ele essa rotina. Você pode comprar uma cartolina, ou então pode fazer numa folha, em branco mesmo, e montar essa rotina de estudo. Você vai estabelecer quais são os horários de estudos do seu filho, vai estabelecer quais são as atividades que ele precisa fazer, se ele tem alguma atividade física, se ele faz terapia, você vai estabelecer quais são os horários e quais são os horários do estudo dele, tá? Esses horários do estudo, você pode verificar qual o melhor horário, mas isso é teste, tá? Para ver o horário que ele tá menos cansado, que ele tá mais focado, né? Então, por exemplo, tem alunos, pessoas que se concentram melhor logo depois do almoço, tem pessoas que são mais à noite. Então, você vai testar com o seu filho qual o melhor horário para ele conseguir se concentrar, tá? Você vai dividir as tarefas em blocos curtos, em etapas, em blocos curtos, para você conseguir ajudar o seu filho a se organizar em fazer as tarefas de casa, tá? Senão ele provavelmente não vai priorizar aquilo que precisa ser feito, vai fazer algo que ele gosta de fazer, que não necessariamente é para entregar, por exemplo, para amanhã. Então, assim, isso é muito comum de acontecer, a dificuldade de priorizar, a dificuldade de saber quando é que é para fazer, quando não é que é para fazer tudo de qualquer jeito, mas o que eu consigo priorizar.
Então, tenha sempre organizadores como checklist. Então, você definiu os blocos curtos. Você pode fazer com ele um checklist daquilo que precisa ser feito. Então, ir ticando aquelas informações da meta que você estabeleceu para ele e ir ticando aquilo que precisa ser feito. Outra coisa é criar uma metodologia. Então, por exemplo, você pode, por exemplo, utilizar desafios para o seu filho no momento em que você estiver estudando com ele. Então, eu duvido que você consegue fazer X coisa em 5 minutos. Se você conseguir fazer isso aqui, você vai poder comer aquela sobremesa que você deixou agora do jantar ou então depois do almoço. Então, você pode utilizar isso de uma forma estratégica para gerar uma certa motivação no seu filho. Depois que você fez isso, né, toda vez que ele conseguir fazer algo que foi com base no que você negociou com ele, você faz o reforço positivo. Lembre-se sempre de focar naquilo que deu certo. Então, por exemplo, você montou a rotina, você estabeleceu que ele ia estudar durante 3 dias na semana, mas ele só estudou você vai valorizar aquele um dia. Lembrando de alinhar suas expectativas. Você está falando de uma criança que ela tem dificuldade de se organizar, de ter uma rotina, não é algo que ela escolheu. Então, se ela não consegue estudar durante 5 dias, ela não vai estudar durante 5 dias no primeiro momento. Então, você precisa ter consciência de que provavelmente ela vai começar com 1 dia, 2 dias, 3, até chegar, quem sabe, nos 5 dias. A questão do estudo para o TDAH é mais sobre estratégia do que quantidade. Guarde isso com você para evitar brigas. É estratégia do que quantidade. A pessoa com TDAH não tem dificuldade de aprender as coisas. Ela tem uma dificuldade de concentração. É possível que tenha também alguma dificuldade com relação à memória, porque a atenção afeta a questão da memória também. Ela tem dificuldade de organização. Ela tem dificuldade, por exemplo, no tempo de resposta, que é o tempo que a pessoa leva para internalizar e entender, por exemplo, o que um comando de uma questão está fazendo. Isso é possível que tenha, tá? Não estou dizendo que todas as pessoas com TDAH vão ter, mas é muito comum essas características estarem em comorbidade, tá? Próximas, juntas com as pessoas com TDAH. Então, assim, você pode fazer esse trabalho junto com ela, você pode ir fazendo esses testes e verificando o que realmente funciona, tá? Começar com 5 dias, desnecessário. É melhor você colocar uma meta realista de estudo por 3 dias e validar aqueles 3 dias e ir crescendo à medida que ele for avançando, porque inclusive ele vai tendo a sensação de progresso. Isso inclusive é o que a gente faz com os nossos alunos da Academic Geek, tá? Se você quiser saber um pouco mais, vou colocar aqui no link da descrição. Atualmente a gente só está atendendo em Brasília, mas se você quiser inclusive levar aí para o seu estado, entre em contato aqui com a gente, eu vou colocar aqui na descrição, tá? E aí, depois que eu consegui ajudar a minha filha e os meus alunos também, eu comecei a ver o resultado e as emoções. E isso me gerou muita emoção, né? De ver que a minha filha estava evoluindo, de ver que os meus alunos também estão evoluindo. Então, o que eu quero dizer para você é, se eu conseguir... Na época eu não era especialista em TDAH, eu era só uma mãe desesperada com uma filha com TDAH, era isso. Eu tô falando de 15, 20 anos, de 15, 17 anos atrás, tá? Se minha filha tem 21... Eu comecei a vivenciar essa jornada há 17 anos atrás. Não se falava, inclusive, de TDAH. Eu era só uma mãe desesperada, sem saber o que fazer com a minha filha, com o estudo da minha filha. E aí, somando-se a isso, a questão da dislexia. Depois a gente vai falar sobre a questão da dislexia também, que a dislexia é um transtorno de aprendizagem. Mas a gente vai fazer um vídeo específico só sobre a questão da dislexia. Então, se eu conseguir, você também consegue, seu filho consegue. E a rotina é um caminho da sua paz de espírito, tá? É um caminho para fazer e permitir que o seu filho seja feliz. Então é isso, eu te espero no nosso próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha, compartilha com outros colegas que você perceber que faz sentido e eu te espero no nosso próximo vídeo.